também o Senan, né? A gente tem o Oi? Senan aqui também, que é uma escola da rede que dá essa assistência. As crianças, até alguns anos atrás, elas vivenciavam um momento no Senan e A depois ia professora para a Hilda aí que escola, a gente vida falou. Boa normal, né? O noite, Senan tudo era a bom? escola. Hã? A O professora Senan Hilda era a estava escola. sumida. Ela apareceu aqui hoje. Eu estou dando boa noite para Eu, a professora Hilda. boa noite, Boa professora. noite, boa noite. Você Pois é, ouviu a não nossa pude discussão aqui? participar. A gente estava com Ah, saudade de você, ué. aí eu repito isso para Obrigada você. pelo carinho. Estou tentando aparecer aqui. Ok, Vai dar certo. Pronto. Aí, tudo bom, né? ok. Tudo bem. Estava com saudade também de todos. A gente está tomando a Tá aula bom. toda aqui da professora com a opção de fato, que não adianta. A gente discutiu muito como é que Nós era trabalho tentamos quando era resolver criança. muitas Professora, coisas. gente, a professora está aí? Tá. Tá, A Sim, professora ouviu a discussão, professora? sim, sim. Ouviu? Na A gente pode verdade, a gente repetir começou a para a Hilda? conversar a gente começou a conversar umas 15 para as 8, né? E a gente embalou nas É, conversas aqui. embalou isso aí. Mas quando você quiser começar a Ok. aula, tranquilo, tá? Nós estamos por aqui. Não, é que eu estava esperando o pessoal entrar, né? Que tem aí. Aham. Normalmente eu começo um pouquinho depois, né? Para dar aí a chance dos. Às vezes a gente chega 8 horas em casa, né? Então dá tempo do pessoal chegar. Pessoal, a primeira coisa que eu queria combinar com vocês, né, na aula de hoje, é com relação à apresentação dos seminários, que seria na próxima aula. Eu conversei com a Ana, que está organizando os horários e tudo mais. Eu acharia melhor a gente deixar a apresentação para o seminário para a próxima terça-feira, né? Porque há muitas pessoas que vão assistir a aula de hoje, nossa, só no final de semana, né? Dificilmente vai assistir a tempo de apresentar um seminário quinta-feira, e nós temos amanhã quarta e já seria o seminário na quinta. Se todo mundo concordar com a terça-feira, a gente deixa aí agendado para os seminários para terça-feira que vem, né? Todo mundo está de acordo, é tranquilo? O que vocês acham? Para mim tá Professora, tá tranquilo, acho que tranquilo, tranquilo. melhor. Eu e o Geraldo até estávamos ontem, né, Geraldo, reunidos, Eu falei fazendo com a um professora, treinamento lá. é que nós está até bem adiantado. Se a gente quisesse apresentar agora, a gente apresentava. Mas, Nossa, parece né, essa provocação. semana é melhor, penso que é melhor, né? Eu já guardo tudo que eu ia falar, né? Vamos lá. Bom, pessoal, então vamos começar a aula de hoje. Hoje, o tema da nossa aula é xadrez, cultura e cinema, né? Que é um tema bem abrangente aí. A gente já chegou a falar algumas coisas sobre isso, né? Em aulas anteriores aí, a gente mencionou algumas coisas, principalmente sobre a cultura, né? A gente entrou aí numa discussão bem bacana sobre cultura. Então, hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais nesse tema, tá? Se o slide quiser ir para frente, né? Tá? Primeira coisa, né, que a gente precisa pensar um pouquinho. Como que a gente vai trabalhar essa cultura no jogo de xadrez, né? O que a gente vai trabalhar em si? A cultura, ela é a história? A cultura é a diferença nas classes sociais? Essa cultura a gente vai trabalhar em torneio? Como que a gente vai abranger isso nas nossas aulas de xadrez, né? Temos aí vários exemplos já dados, mas vamos caminhar um pouquinho para isso. Então, primeiro vamos entender um pouquinho o que seria essa cultura, né? De acordo com o Silva, a estrutura do jogo, ela é oriunda de diversos fatores ocorridos no transcorrer da nossa história. Então, quando a gente analisa a própria história, a gente já pega essa parte cultural muito forte, né? Até pela própria origem do jogo, como nós vimos. A lenda de Cissa que a gente estava comentando, né? Que eu costumo contar e bastante de vocês também contam, ela já tem diversas vertentes, se a gente for ver. Então, já faz uma parte cultural aí bem importante, né? Então, quando nós analisamos como um artefato tecnológico e cultural, deve-se observar, em especial, qual o grupo social que tem interesse, porque partindo daí, né, desse grupo com o qual nós vamos dialogar, é que a gente vai conseguir
trabalhar esse artefato, esse jogo, como um papel crucial, como um papel e um significado para as pessoas. Então, nesse momento, pensar no grupo social ao qual ele vai ser apresentado é algo bastante interessante, né? E também a gente deve pensar sempre nessa questão da tecnologia de transformação cultural, que é muito importante nos dias de hoje, né? Visto que por onde ele passou, sofreu muitas alterações, o jogo sofreu modificações, ele foi evoluindo, foi abrangendo aí as diversas variações culturais que vão tendo. A própria evolução das peças do jogo de xadrez, né? Dependendo de onde é contado, tem um significado das peças, né? E aí é oriundo dessa variação cultural que nós temos, né? Essa flexibilização da interpretação que a gente tem diante do jogo de xadrez. Segundo o casal, esse jogo refere-se aos 4 membros do exército indiano. A gente já chegou a ver um pouquinho durante, quando eu falei das histórias, né? Que tinha as carruagens, os elefantes, cavalaria e infantaria. Esses eram os ícones importantes daquela época. Então, na criação do jogo, trazem consigo essa simbologia da cultura indiana. E aí, né? Pensando nisso, em toda essa representação que o jogo pode ter, essa representação social, essa representação cultural, como que a gente pode trabalhar com essas possibilidades? Como que a gente pode mostrar essa evolução do jogo até os dias atuais? Como que a gente consegue, então, identificar essa diversidade cultural e fazer essa ligação com a atualidade? O que que a gente pode, em si, trabalhar nesse momento? E aí, eu quero questionar, né, colocar aí para vocês, como que a gente pode fazer isso? E aí, para a gente falar como a gente pode fazer isso, eu vou lá usar novamente aquele recurso, né, do Mentimeter, que eu acho bem bacana. Eu vou copiar aqui o link e colocar para vocês no chat, para vocês falarem, né, dar 3, com palavras curtas, mas 3 opções da gente trabalhar com a cultura. Deixa eu entrar aqui no chat para eu poder colar para vocês. Quem já viu as aulas anteriores, né, é só entrar nesse link que eu colei aqui no chat. Às vezes precisa colocar esse código, né, 5601-8400, e colocar para vocês o que é a cultura no jogo de xadrez. E aí a gente forma a nossa nuvem de palavras, né? Se alguém tiver alguma dificuldade, aí vai me falando, tá? Já começa a aparecer aí algumas palavrinhas, né?
Então, vamos lá, né? 6 pessoas aí já contribuíram e vamos falando sobre o que é a cultura. Arcabouço de gerações, distribuição geográfica, entretenimento, monarquia, história aí vem quase que no centro, né? Temos guerra, educação, termos utilizados, conhecimento público, socialização, são todos termos, né, bastante importante, né, a meu ver. Eu acho que é de grande valia isso que vocês estão colocando, e entra aí no que a gente falou sobre trabalhar bastante a parte cultural ligado à história. Porque a hora que a gente coloca monarquia, historicidade, guerra, é contar um pouquinho da história do xadrez e trabalhando aí essa cultura que fica em torno, né, da nossa história com a evolução das peças, essa questão da guerra, né, o simbolismo das peças, que eu acredito que até hoje muita gente coloca, né, pelo menos eu sempre falo para os meus alunos, gente, por que vocês acham que tem 8 peõezinhos? Será que eles são tão importantes? E aí a gente associa esses peões, né, aos soldados em uma guerra, que normalmente é o que a gente mais tem. Os soldados, eles aparecem em um número maior, né? Normalmente dá certo, mas aí depois, para pôr lá para vocês, eu colo aqui a nuvem de ideias, tá? E aí, a gente costuma trabalhar isso com as crianças, né? A representação das peças com relação à guerra, a essa hierarquia que tinha na época, né? Então, aí é uma maneira de a gente trabalhar essa parte cultural. Mas ela não para só aí, porque vejo eu, né, que uma parte cultural importante que a gente tem aí para explorar é essa questão do visual, né? Que eu vou colocar aqui no slide seguinte. Como o cinema aparece nesse meio cultural, né? Como que eu consigo trabalhar o cinema? E aí eu trago para vocês essa imagem que é o espelho falso de René Magritte. Então, quando eu vejo essa imagem desse olho, o que será que ele está representando? O que será que eu penso com isso, né? O que me incomoda, por assim dizer? E acredito que a cada pessoa que eu pergunte tem uma visão diferente, né? Como a gente falou lá, quando eu fiz a dinâmica do monstrinho, que a percepção de cada um é diferenciada. Mas o que eu gostaria de trazer para vocês com essa imagem é o que será que tem por trás desse olhar, né? O que será que ele está olhando? Ali parece um céu, mas será que é um céu apenas? O que será que é essa visão, né? E quando a gente trabalha com o cinema, eu acho que é algo que a gente precisa prestar muita atenção. O que será que eu vou querer trazer nesse filme, especificamente, para o meu aluno? O que eu vou querer trabalhar? Às vezes a gente pensa em um objetivo e, ao final do filme, as crianças entendem de uma outra maneira. Então, é muito importante essa visão, esse entender, né? E aí eu trago um pouquinho para vocês o porquê usar filmes. Eu acredito que vocês devem fazer uso dessa ferramenta também, né? Que eu acho que é uma ferramenta riquíssima. Como eu já abordei aí com vocês anteriormente, a criança, ela aprende tanto de maneira visual, vendo alguma coisa, como pela audição, né? Só escutando. E quando a gente traz esses dois recursos junto, a imagem e o áudio, às vezes facilita bastante para as crianças esse aprendizado. E o filme tem esse recurso por diversas vezes, né? Então, o gosto pela arte é algo que a gente precisa trabalhar com as crianças, porque não é tão fácil assim gostar de filme. Filme, desenho animado, um ou outro, nossa, eles vão falar que assiste o dia inteiro. Mas um filme que tem um conteúdo um pouquinho mais denso, a gente precisa construir com as crianças esse gostar do filme.
esse contato, esse envolvimento com os filmes. Isso é algo que a gente aprende, a gente só vai apreciar quando a gente consegue desenvolver alguns critérios de julgamento, né? E isso vai acontecer na companhia daquelas pessoas que já têm uma intimidade com esses filmes, que já têm um ponto de partida, porque algo que a gente sempre escuta falar é que a gente precisa construir com as crianças. Mas esse construir tem que partir de algo que eles já têm alguma vivência. Então, se eles não têm esse hábito de assistir filme com esse olhar diferenciado, a gente precisa apresentar isso a eles, né? Para que aí, então, consigamos explorar melhor esse filme, para que seja uma prática muito mais valorizada, segundo aí coloca Duarte. Temos também, né, que atentar para que a Laura Chalot coloca para a gente, que essa experiência de assistir um filme, né, de estar ali socializando com o outro, conversando sobre aquele filme, promove e potencializa diferentes formas de ler. Então, muitas vezes a gente fala assim, mas o meu aluno, ele não sabe ler, pode não saber ler as palavras, mas muitas vezes ele consegue ler a imagem, que também é uma forma de ler, é uma forma muito rica de ler, né? E nós temos, desculpem, nós temos essa leitura estética, que vem aí, né, embasada nessa pedagogia, nessa educação, que a gente começa a pensar nessa educação estética, que nada mais é, né, que ampliar a leitura e a interpretação das pessoas por meio de uma problemática. Então, junto, né, instigando essa compreensão, instigando a reflexão, essa sensação, a gente consegue tirar muito das crianças se a gente parar e pensar, né? Não vou focar só na escrita, mas qual que é o sentimento que ele tem quando ele olha essa imagem, né? Mesmo sendo uma imagem de xadrez, um jogo que às vezes no meio de um filme aparece uma cena ali meio boba de xadrez, mas qual que é o sentimento que essa criança vai ter? E explorar isso depois, né? Eu acho que é bem interessante, tá? Conforme apontam Teixeira, Gramont e Azevedo, o cinema interpela nosso olhar e as imagens nele contidas, provocando deslocamento e favorecendo diferentes formas de ler o filme, contrapondo a nossa compreensão e interpretação do mundo. Então, muitas vezes, por meio do filme, a gente consegue aí dar aquela cutucada na criança, né? Mostrar como não precisa ser só aquele mundinho que ele conhece, que o mundo é muito mais, e ele pode ter acesso a esse muito mais, né? Então, esse movimento de assistir um filme, de trabalhar com esse filme, ajuda no olhar, e ajuda a gente começar a criticar o que está à nossa volta, pensar em novas perspectivas, né? Conseguir trazer para a nossa formação histórica um repertório muito maior. E isso por meio de um filme, por meio de uma maneira cultural aí, né? Uma evolução cultural que a gente vai estar promovendo aí nas nossas crianças, nos nossos jovens, adultos, que tem uma importância muito grande na vida dessas pessoas. Então, essas visões, essa roda de conversa que a gente faz após o assistir o filme, é uma ferramenta importantíssima, né? A gente não deve apenas explorar o filme, aquele 1 hora que a gente está sentado só assistindo. E acabou o fim, cada um vai para sua casa e parou por ali. Não, a gente pode também chamar a atenção das crianças para alguns pontos, né? Como eu falei, a gente sempre tem um objetivo quando a gente apresenta um filme. E, de repente, a criança não percebeu aquele objetivo. Então, nós vamos ter que aí lapidar aquela criança, lapidar aquele olhar, para que realmente ele entenda o que a gente estava pretendendo com aquele filme, com aquele momento, tá? A partir disso, né,
os símbolos que aparecem, os símbolos culturais, eles só ocorrem quando o contemplador se coloca como pessoa dialogal diante a eles. Ou seja, né, eu preciso conversar com aquele símbolo, eu preciso entender. Não adianta só eu assistir e boa, eu preciso ter essa significação, né? Tornar isso numa ação transformadora e singular que aciona não apenas a cognição, mas também a afetividade. O sentido é o que nos faz sentir e nos afeta. Se não tocar a pessoa, se ela não tiver aquele estalo, não afeta, então não reverbera, não vai trazer nada, não vai adicionar nada a essa criança, segundo coloca Leite, 2012. E assim, né, essa linguagem, ela proporciona uma aprendizagem estética fundamental para o trabalho docente. Ou seja, a gente não deve abrir mão dessa ferramenta, pois com o filme a gente consegue aguçar o senso crítico e o senso de leitura de realidade. E atrelado a isso, a gente consegue aí ter muito mais experiências culturais formativas, que realmente vão acrescentar alguma coisa a esse nosso público. E volto a colocar, né, assim como Silva, que para que isso de fato aconteça, precisa realmente que ocorra esse gosto pelo que está sendo assistido, né? Ocorra esse estreitamento entre o filme e a pessoa a qual está assistindo, que o indivíduo ele consiga se apropriar daquela linguagem audiovisual. Então, não é o assistir por assistir, não é o assistir para passar tempo, mas é o assistir o filme para que ele realmente acrescente alguma coisa para essa criança. E aí, pensando nisso, né, é muito importante pensar como que eu vou trabalhar esse filme. Primeiro, eu não posso escolher o que vai ser assistido só pensando, hoje está meio frio para eu sair com as crianças, né? Vou assistir um filme. O dia está pensando que precisa de um filme. A gente não pode usar o filme apenas como uma desculpa. Ele precisa, sim, ser planejado, ele precisa, sim, ser escolhido com antecedência, principalmente pensando, né, na adequação da faixa etária, porque às vezes a gente pensa, eu tenho um filme tão legal, vou levar para as crianças. Só que a linguagem daquele filme não atinge aquelas crianças, então não está adequado à faixa etária. E quando eu penso nessa faixa etária, não adianta só eu ler na caixinha do filme, né? É proposto para tal idade. Hoje em dia, essa classificação em alguns filmes torna meio obsoleto. A gente vê que aquele filme para aquela idade não vai trazer significado. De repente, para uma outra faixa etária, que não está nem recomendada ali no filme, vai ter um significado muito maior. Então, ter o conhecimento do que a gente vai passar, de qual é o objetivo e para quem a gente vai passar, é algo que precisa ser discutido com antecedência, né? E claro que sempre chamar as crianças, né, para discutir os olhares que elas tiveram, perguntar o que mais chamou a atenção, né? Ter essa conversa, essa roda de conversa ao término da atividade, torna-se muito mais rico a atividade em si. Não é só apenas o assistir o filme, né? Eu preciso de um algo a mais. Eu preciso, sim, que eles sintam aquele filme, que eles entendam aquele filme. Se eu precisar parar em algum momento para explicar algo, torna-se necessário para que eles consigam continuar assistindo aquele filme. Então, essa percepção o professor precisa ter. Gente, volto a dizer, né, o pessoal que está participando hoje das aulas, a qualquer momento pode me interromper com alguma pergunta, às vezes eu saio falando e não paro, então qualquer participação de vocês pode ir falando aí para mim, tá?
não há problema algum. Agora eu vou passar, né? Muitos desses filmes que eu trouxe aqui para vocês, eu acredito que vocês conheçam, tá? Algumas sugestões, algum repertório de filmes que eu gosto de trabalhar com crianças, adolescentes, como eu falei, dependendo aí do objetivo que a gente está propondo. O primeiro, eu acredito que vocês conheçam, que é esse Viva a Rainha. É um filme bem antigo, mas eu gosto bastante de passar para as crianças, né, depois que se explica a movimentação de todas as peças, porque no filme ele coloca, tem uma parte que a rainha está inventando o jogo de xadrez, por assim dizer, e ela vai inventando a movimentação, vai explicando a movimentação de peça por peça, o porquê que o bispo anda na diagonal, o porquê que o cavalo se movimenta daquela maneira. Então, é uma maneira lúdica de ensinar também para as crianças, deles conseguirem, tá? Aquele aprendizado que a gente fez em sala de aula está sendo passado de uma maneira diferenciada, né? Então, a assimilação deles, de repente, né, é esse o estalo que precisava para eles realmente assimilarem todas as peças. E também, né, o filme traz essa menina Sara, que ela tem algumas dificuldades na escola, e quando ela passa a aprender o jogo de xadrez, ela consegue ultrapassar aí algumas barreiras. Então, não é focado apenas no jogo de xadrez, no ensinar o xadrez, mas tem toda uma história contextualizando também, né? E é super engraçado o filme, nesse ponto que, quando ela encontra o pai dela era um grande jogador de xadrez, e ela não tinha esse conhecimento. Então, é um filme bem bacana, é um filme bem infantil, as crianças costumam gostar bastante dele, né? Eu acho bem interessante. Em alguns lugares só encontra ele legendado, mas eu tinha uma cópia dublada, principalmente para passar para as crianças, né? Que eu acho bem interessante. Outro filme que, esse é clássico, acredito que todos vocês já assistiram, que são Os Lances Inocentes, né? Que é a história lá do menino de 7 anos, que apresenta um talento extraordinário para o xadrez. E o pai começa a incentivar, né, essa criança. Faz de tudo para que ele consiga aí se sair bem nos torneios. Só que mostra também algo que a gente vivencia com alguns pais de alunos, né? Que é essa maneira obsessiva de participar de um torneio, de querer que o filho ganhe, de projetar no filho algo que o pai queria e acabou não conseguindo. Então, esse filme eu acho que traz também bastante essa discussão, e eu gosto, assim, tanto para os pais como para os filhos, eu acho interessante estar assistindo esse filme, tá? Esse filme aqui, não sei se o Léo chegou a comentar com vocês, porque é uma produção do Léo, né? Uma Aventura no Reino de Xadrez. É um filme também super bacaninha, ele é bem curtinho, não é um filme longo. Foi o Léo Pasqualini que produziu, né? Então, conta a história desse menino Cauê, que é um garoto de 9 anos, que ele está esperando o pai para levar ao passeio numa biblioteca pública. E aí, dentro dessa biblioteca, eles descobrem a sala de xadrez. E aí eles vão aí fazer uma aventura nessa sala de xadrez e entram, por assim dizer, no mundo do xadrez e vão descobrindo algumas coisas. Inclusive, né, a lenda com o Cessa, que aí ele coloca, né, a gente vê muito Cista, e aqui ele coloca com esse nome, o Brahma, de inventor do jogo de xadrez, porque, se eu não me engano, quando ele apresentou isso para a gente em um congresso, ele até falou que tirou diretamente daquele O Homem que Calculava, acho que ele tirou a história de lá, se eu não me engano. Mas é uma animação muito bonitinha que ele fez, né? E que eu recomendo. E com certeza as crianças vão gostar, vão
ter aí uma outra visão do jogo de xadrez, porque eles estão ali, né, nesse filme, o menino está dentro da partida, né? Ele começa a fazer parte do jogo em si. Então, é bem bacaninha também. Esse filme também, de 2016, eu acho que é um exemplo muito bacana de motivação, né? Não é nem tanto a questão de ensinar as peças em si, mas é a motivação que traz para as crianças. E eu sempre falo, né? O xadrez ele já é visto como um jogo de pessoas inteligentes. Então, quando a gente vê sobre essa perspectiva, trabalhar com o xadrez e a criança conseguir jogar xadrez e se sair bem nas competições, trabalha muito com a autoestima dela, né? E isso é um passinho para que ele melhore em tudo na sua vida. Não apenas na vida escolar, mas na vida como um todo. E esse filme aí da Rainha Kate trabalha bastante isso, né? Eu acho bem interessante passar para as crianças, apesar de ser um filme mais longo, né? Mas é um filme bem bacana. E não sei se isso acontecia com vocês também, mas sempre que passa um filme de xadrez na televisão, todos os amigos da escola já postam, né? Olha, Dani, vai passar de novo esse filme, né? A Globo vai exibir, o SBT vai dizer, alguém está exibindo, é legal ver. Então, é uma referência, né? Esses filmes, e eles sempre ligam a gente que joga xadrez, pergunta se é legal, se não é. Então, eu acho bem bacana esse filme em específico. Ô, professora, esse filme, A Claro, Rainha de Kate, esse filme é uma história verídica, né? sim, Na sim. verdade, ocorreu mesmo. E essa garota a Fiona aí, que era de uma comunidade muito carente, no final, não dando spoiler pro pessoal aí, mas quem não conhece o filme, é muito legal. Uhum. Ela foi morar nos Estados Unidos depois, né? Ela conseguiu tirar a mãe dela da pobreza enorme lá com o jogo de xadrez, foi para uma universidade americana, estudou o que as irmãs não tiveram chance de fazer na vida. Acho isso muito legal mostrar na educação. Eu gosto muito desse filme, trabalhar com ele, exatamente por causa da vida dela, né? Sim, Então, eu já vi é muita o que eu criança viver, falo. eu já vi muita criança pobre viver essa rainha de Kate, né? Sim, Porque, na verdade, a comunidade era Catuê, né? Acho que, se eu não me engano, onde ela morava, era uma comunidade que não tinha infraestrutura nenhuma, uma pobreza muito grande, não. né? Então, eu já vi muita criança vivendo essa rainha de Kate na vida já com o jogo de xadrez. Muito legal esse filme, mostrar para as crianças. Sim, foi o que eu falei. Eu gosto, é uma referência, ele é longo, É, mas é um estímulo muito grande para as crianças, né, Geraldo? Eu gosto de apresentar essas possibilidades para eles, né? Eu também gosto de passar ele, professora, e tem uma parte que eu acho muito importante, quando o professor, né, diz a ela que não é porque ela é daquele lugar que ela vai ser eternamente pertencente ali, que ela pode, através do xadrez, mudar a realidade dela. Eu sempre fico arrepiada quando eu passo essa, porque é muito forte. E as Sim. crianças, elas precisam entender que não é porque elas estão ali naquele momento que elas têm que se eternizar, que elas podem construir os sonhos, alcançar, e é muito motivador, né? Inclusive, amanhã eu vou estar passando esse filme para a minha turma do 5º ano. Ah, é exatamente o que você falou. A gente precisa motivar as crianças, porque às vezes em casa eles não têm isso, né? Dentro de casa eles só são menosprezados, né? Aquela coisa que nada eles podem. Então, quando eles conseguem segurar alguma coisa que é, né, a tábua de salvação deles, eu acho importante, né? Eu acho que estimular é sempre muito importante. Aí nós temos esses dois filmes que eu acho que é mais para o público adulto, né? Não é tanto para criança, mas o Fora de Controle, que é um drama que passa em Genebra durante o Campeonato Mundial de Xadrez, e o título é disputado por dois grandes mestres soviéticos, né? Só que a história, ela é mais para adultos, né? É interessante? Bastante.
mas para criança eu já não passaria tanto. E assim como esse Fresh também, eu cheguei a assistir, né? Falei assim, nossa, achei um outro filme de xadrez. Aí a hora que eu comecei a assistir, já começa, né? Um garoto de 12 anos que trafica drogas para ajudar no sustento de sua família. Então, é uma realidade, às vezes muitos passam por isso. Sim, é uma realidade. Mas será que a gente precisa apresentar essa realidade também para todo mundo? Será que a gente precisa ainda colocar o filme com esses dados? Aí vai depender de onde você está passando, de qual o objetivo que você tem, né? Tem algumas comunidades, algumas escolas, que eu acho desnecessário esse filme, né? Tem outros que vai cumprir o papel de estimular, de fazer, né, muitas coisas, sem entrar nesse ponto aí do tráfico de drogas, do ajudar a família. Então, aí depende do professor. Mas é outro filme que retrata aí o jogo de xadrez, né? Então, aí o menino costuma se encontrar com o pai, que ensina o filho a jogar xadrez. E Sam quer mostrar ao filho que os desafios da vida podem ser enfrentados da mesma maneira que a gente usa esse raciocínio no jogo de xadrez, né? Então, é uma ideia muito interessante, né? Que tudo que as decisões que a gente tem no jogo de xadrez em si, pode ser passado para as decisões que a gente tem aí no nosso cotidiano. É o mesmo raciocínio que se utiliza. É legal essa ideia? Sim, mas aí eu penso que, né, o restante do filme não sei se é tão adequado, mas aí vai de cada um avaliar aí o público que tem, tá? E aí nós chegamos que não tem muito o que falar dessa série, né? Já acredito que todo jogador de xadrez assistiu quase que em um final de semana todos os capítulos, né? Porque eu ainda não tinha assistido o Gambito da Rainha e de tanto falarem, eu falei, não, vamos sentar para ver. E realmente retrata um lado do xadrez, ainda mais na época que é ambientada a história, né, em 1950, 60, onde a mulher era muito discriminada no xadrez, né? Haviam poucas mulheres e, mesmo assim, o prestígio não era tão evidente, né, para as mulheres. Digo que logo que eu comecei a jogar xadrez também, era muito difícil ter as mulheres participar de competições, algumas coisas que retrata aí nesse seriado, a gente consegue enxergar há um tempo atrás acontecendo realmente em torneios de xadrez. Então, eu acho que é um seriado bem bacana, né? Algumas coisas a gente pensa, mas não é tudo isso, né? Tem alguns pontos assim, mas na grande maioria do seriado, eu acho que ele trouxe bastante informação bem bacana, né? Deixou até o jogo de xadrez em si ser aí promovido, passar assim por muitas pessoas, despertar o interesse numa época, ainda mais que a gente estava na pandemia, quando foi lançado, então o pessoal já estava meio que enlouquecendo aí em casa de não ter muito o que fazer, né? E o xadrez mostrou que era um esporte que podia ser jogado online, que tinha todo aquele conhecimento e trazia toda aquela carga social, aquela discussão, aquelas críticas sociais. Então, eu acho uma minissérie muito interessante, né? Ser passada na escola, não sei, eu acho mais difícil por causa de tempo de aula que a gente costuma ter, né? Normalmente, na grade curricular, a aula de xadrez costuma ser 1 ou 2 vezes na semana, de 50 minutos cada aula. Então, para passar todo o seriado, é uma coisa mais complicada. Porém, a discussão que ele traz é bastante interessante, né? Então, aí eu só trouxe um resuminho aí para vocês, acreditando realmente que todos sabem, mas o que eu acho interessante é que essa trama é uma adaptação de um livro, né? Escrito e publicado em 1983. Não é uma história real, mas ele consegue colocar
muitas coisas, muitos acontecimentos que realmente fazem parte de coisas reais, que era possível de acontecer, né? Então, essa crítica, principalmente ao machismo que traz esse seriado, apesar de aqui só tem 2 mulheres, né? Daqui a pouco a gente apanha, mas enfim, essa crítica que traz é muito grande, né? E eu acho que todos aqui acompanharam essa evolução do xadrez feminino, tá? Eu brinco que eu jogo xadrez desde que eu tinha 9 anos. E aqui em São Paulo tem os jogos regionais, né, os jogos abertos, então eu passei por todas as fases. Quando eu comecei a jogar, o feminino tinha só 2 tabuleiros, o masculino sempre teve 4, mas o feminino inicialmente só eram 2 tabuleiros que disputavam. Aí depois de um tempo que aumentou para o 3º tabuleiro, e depois de outro tempo que igualou ao masculino, que são 4 tabuleiros femininos e 4 masculinos. Então, assim, né? Antigamente não tinha nem mulheres jogando xadrez, né? Era bem mais difícil de ver o público feminino fazendo parte aí dessas competições. Você quer falar alguma coisa, Geraldo? É porque eu abri a câmera e você sabe se eu quero falar, né, professor? Já acostumou. Eu quero sim, eu só concluir que esse Gambito da Rainha, na verdade, ele foi tipo assim, uma espécie de democratização da prática no xadrez feminino. Aí eu costumo dizer que o xadrez, ao longo do tempo, ele foi passando por algumas democratizações que aumentou o número de participantes. Por exemplo, Gutenberg, quando cria o tipo móvel, começa a produzir livro em massas, o conhecimento do xadrez ele começa a ser produzido para muita gente ao mesmo tempo. Antes era só os manuscritos de um jogador, ele levava aquilo pela vida inteira ali, era só dele, e ninguém tinha acesso. Com o tipo móvel, o conhecimento teve um acesso muito maior, livro em série. Para as mulheres, na verdade, a quantidade de menina que procurou a gente aqui em Patinga, professor de xadrez, para aprender xadrez, para jogar xadrez, para vir para os torneios, isso aumentou assim, tipo assim, de uns 500% depois do seriado. Acho que foi muito legal, foi uma democratização da prática do xadrez feminino, sim. Acho que é recente, né? Mas acho que foi muito legal. Um outro filme, que é um filme curto que eu acho que você não citou, pode citar na frente ainda, é O Xadrez e as Cores, você conhece? Não. Depois você procura na internet, é muito legal. Não conheço. Ele trata um pouquinho sobre a questão da discriminação, né? Do preto e o branco. Acho que é muito legal, porque a gente vive isso muito. Por que o branco joga primeiro do que o preto no xadrez? Então, o Xadrez e as Cores vai tratar um pouco essas questões. Legal, eu não conhecia esse filme, não. Mas eu vou Uma procurar. curtinha, assim, não tem nem meia hora, assim, é curtinho, mas é muito legal. É a história de uma velhinha, né, que está sozinha ali, aí ela precisa de um acompanhante, ela só tem ali a ajuda de um sobrinho, me parece, esse sobrinho contrata uma funcionária para trabalhar com ela, e essa funcionária é negra e ela é racista pra caramba. É uma senhorinha branca racista pra caramba. Aí, mas de uma hora para outra, ela resolve ensinar xadrez para a menina, para ela jogar xadrez com ela, mas ela só joga com as peças brancas. Aí a história vai desenvolvendo ali, né? Eu não vou contar não, que é legal, quem assistir vai gostar. É curtinho, dá para assistir em meia hora, assim, tranquilinho. Não, legal, eu vou procurar sim. Já até anotei aqui, porque, né, depois... O Xadrez e as Cores, isso. Se a gente não anota, passa, né? Mas quando eu falo de mulher no xadrez, quando eu comecei a jogar, nossa, eu até brinco que eu era sensação em Rio Claro, lógico, tinha 3 jogadores, então para você ganhar um torneio com 3 jogadores é fácil, né? Digamos assim, que a concorrência não era muito grande, então você se destacar naquela época, sendo mulher, era um pouco mais fácil nos torneios femininos, porque tinham menos pessoas, né? Só que com o tempo, algumas competições, tinha pessoas que odiavam perder para mim. Era uma coisa que era nítido, o perder para a mulher como fazia mal para as pessoas, sabe? Tinha homens que iam jogar com a gente e só o fato de você ganhar um peãozinho que fosse, você já sentia desconforto da pessoa. Então, realmente, a série trouxe aí um poder para as mulheres muito grande, eu agradeço bastante, não sei se a Hilda viveu isso, né, se ela joga assim, mas é algo assim que
Só quem é mulher sabe o que passou com isso, né? Essa discriminação. E aí, pessoal, outra coisa que eu vou colocar hoje na aula que a gente está aqui falando, algo que com certeza vocês já sabem, né? Que vocês já estudaram, mas, enfim, eu acho que é importante a gente passar por esses pontos do benefício do jogo de xadrez. Porque quando a gente faz, né, monta a especialização e pensa, lógico que a gente fala assim, mas todo mundo que joga xadrez que vai fazer. Mas, de repente, tem aquele, assim, que está descobrindo o mundo do xadrez. Então, por isso que eu coloquei aqui os benefícios do jogo de xadrez. E aí, antes de eu passar os benefícios, claro, né? Aí eu jogo a pergunta para vocês. Professora, Deixa eu salvar isso daqui, né? antes de seguir com a aula, Pode falar. tá conseguindo? Sim, sim. Eu tenho observado, assim, enquanto professor, que há tem um tempo que a gente trabalha, que as mulheres elas lidam melhor com a questão da derrota, né? E inclusive elas são mais doces no momento da vitória também, né? E você vê no campeonato feminino a maneira como as meninas se tratam no momento da derrota, da vitória, parece que é uma reação mais humana. Isso eu tenho observado aqui, pelo menos aqui no estado de você vê as meninas, assim, muitas vezes eu vi assim a questão de rivalidade tem, mas você via que tinha um lado menos competitivo, sim, mas você via que elas faziam, por exemplo, amizade com as outras muito mais fácil até do que com os meninos aqui. Um detalhe assim que eu queria colocar. Nossa, sabe, Luciano, além de ter essa questão das meninas, eu tinha uma aluna que ela era japonesa, né? E a gente foi participar do torneio paulista lá em São Paulo. Era a Copa, acho que era Franco Montoro que chamava, mas iam muitas escolas, né? E essa aluna foi participar, estávamos lá sentadinhos, né, esperando eles voltarem com o resultado das partidas. E o que era muito engraçado dessa minha aluna? Quando ela jogava, saía lá, porque ficava lá no Ibirapuera, se eu não me engano, que foi a competição, então eles ficavam lá embaixo e a gente, os professores, tudo na arquibancada, né? Então a gente não enxergava o jogo das crianças, ficava bem à distância. Essa menina, ela vinha falar com a gente, né, falar o resultado. Luciana era assim, a cara de quando ela perdia, a cara de quando ela ganhava, era a mesma, né? Ela não demonstrava um diferencial, ela vinha do mesmo jeitinho. Tem aluno que quando ganha sai pulando, né? Você vê de longe que ele ganhou a partida. Mas essa menina aí, especificamente, eu não sei se o fato dela ser oriental, né? Se interfere em alguma coisa, mas era a minha única aluna e eu nunca sabia o que tinha acontecido na partida dela, sabe? E era muito engraçadinho de ver, porque ela vinha sempre da mesma forma, independente do resultado da partida dela. Professora, eu não sei se Professora, assim, no shogi, que é da cultura japonesa, mas no shogi, você comemorar o resultado da partida é visto, sim, como uma absoluta falta de educação. Né? Você, porque as pessoas ganham tudo porque elas querem a apreciação do grupo, né? Todo mundo quer ser bom, porque todo mundo quer que as pessoas gostem dele e admirem, né? Então, quando você não é aceito pelo grupo, assim, não que você não possa comemorar, ficar feliz, né? Mas essa comemoração de você levantar, de coisa, né? Não é vista de maneira positiva. E isso também no jogo de Go, né? Eu não sei se ela traz isso da cultura dela e ela traz isso pro xadrez, né? É professora, interessante. deixa eu falar também. Eu Claro. tenho uma filha, a minha filha, ela jogou só até os 14 anos, mas ela também, ela nunca demonstrou, eu ficava assim meio angustiado, quando ela terminava uma partida,
eu não sabia de forma alguma qual que era o resultado. Só quando ela abria a boca e falava. Agora, eu não sei por quê. Por exemplo, outra coisa que eu achava interessante nela, ela nunca gostava que eu, principalmente, ficasse próximo para tentar ver uma partida. Incomodava ela demais. Mas, assim, eu não Sim. sei, eu acho que isso aí é de cada um, sabe? Tem gente que gosta de comemorar, né? Qualquer coisa ela comemora, outros não. Isso é particularidade mesmo. Acho que não tem É, estudo que vai comprovar muita coisa, não. porque assim, a gente acha interessante, porque dentre aí de 30, 40 alunos que você leva, só um faz daquele jeito. Então, né, você já fica pensando, nossa, o que que ele tem de diferente? Porque eu brinco muito, quando eu comecei a jogar xadrez, eu falava assim, gente, quando eu empatei a primeira partida na vida, eu não cheguei nem a ganhar, né? Eu só empatei, quase pulei de alegria, não tinha nem vencido a partida. Então, assim, são sentimentos diferentes e é muito engraçado, né, Robson? Ver como cada Isso um mesmo, reage. isso mesmo. O Robson é um especialista do xadrez feminino, né, Robson? O Robson montou uma equipe feminina aqui em Patinga uma vez muito forte. As meninas dele chegou a disputar até campeonato mundial, para você ter uma ideia. O Ah, xadrez legal. feminino aqui é muito forte por causa do Robson. Ele já tem essa experiência com o Ah, com feminino. as meninas. Exatamente. Mas eu acho que isso se deve a ter uma filha, bobo. A gente quer estar sempre acompanhando a filha, né? Eu acho que isso aí faz. Mas os meus meninos também, assim, graças a Deus, evoluíam bem, né? Ah, mas legal. Bom, aí a gente vem aqui para a opinião de vocês, né? Quais os benefícios que o xadrez propicia ao praticante? Então, aqui já tem uma pessoa que respondeu. Eu coloquei no chat, né? O link de novo para essa nossa nuvem de ideias. Então, o que será que ao jogar xadrez, né? O que a gente adquire aí? E eu acho muito interessante, isso eu sempre coloquei para os pais, que o xadrez desenvolve várias habilidades nas crianças, né? Isso a gente sabe que é uma coisa certeira. Mas não é assim, eu não vou falar assim, hoje eu vou trabalhar com essa atividade, porque essa atividade vai desenvolver a atenção, por exemplo. Hoje eu vou trabalhar com essa atividade no xadrez, porque eu estou pensando em desenvolver só o raciocínio. Então, eu colocava para os pais, o xadrez, ele por si só desenvolve isso, não é uma atividade, né? É o contexto inteiro que acaba propiciando isso ao praticante. Então, não tem como eu falar assim, eu vou jogar xadrez, mas eu não quero aprender isso, não. Eu só quero desenvolver aquele lá. Esse aqui eu não vou. Eu acho muito difícil, porque é algo que, conforme você vai jogando, né, você acaba tendo esse conhecimento, e ele é automático, não é algo que a gente pode falar assim, eu quero esse e eu não quero aquele. Então, isso eu acho muito interessante do jogo de xadrez, e com os benefícios que ele nos propicia, né? Então, aqui, né, já tem bastante gente que falou, mas, pelo visto, o planejamento é algo aí bem quisto por todos, né? O planejamento está aparecendo aí de forma central, que realmente esse poder que a gente tem, né, de pensar nas jogadas à frente, de pensar, o meu adversário vai fazer isso, eu vou fazer aquilo e aquilo. Então, isso é algo muito interessante, né? E eu concordo muito com esse planejamento, concentração, criatividade, esse aprender a ser, achei bem interessante, aprender a aprender. Então, aqui, todas as palavras aqui que vocês foram citando são bem interessantes. Claro que o planejamento, por vocês mesmo, né, é algo que é mais evidenciado nesse momento, tá? Deixa eu já copiar essa telinha também, porque senão depois eu perco.
e não consigo pôr meus slides para vocês. Alguma coisinha aqui. É só a maneira, acho que, de apresentação. Aí, voltando para os nossos benefícios, concordo com todos colocados aí por vocês, e aí eu vou trazer um pouquinho do que a gente estuda com o xadrez. Então, o xadrez, um dos benefícios é esse poder de análise que a gente tem. O xadrez, ele vai fornecendo esse desenvolvimento do pensamento e da análise crítica. Principalmente naquele momento que a gente começa, né? Nossa, por que eu vou fazer esse lance e não vou fazer aquele? O que esse vai trazer para mim? O que esse eu vou ganhar? Aquele eu vou perder? Então, essa análise que a gente faz é muito importante no jogo de xadrez, né? E é automático. Você não precisa praticamente ensinar isso para a criança, porque conforme você vai ensinando o jogo de xadrez em si, a criança vai percebendo que ela precisa opinar, né? Saber qual que vai ser melhor ali naquele momento, né? Então, é um automático que eu falo. O temperamento. O xadrez, ele permite assegurar o caráter dos alunos com relação à confiança que eles têm em si mesmos, né? E com isso, eles também conseguem levar isso para a vida, organizar a vida, controlar suas decisões. Principalmente, eu vejo o jogo de xadrez como um jogo bem individual, e aquela questão que se eu ganhei a partida, foi porque eu decidi fazer algumas escolhas, né? É culpa minha, digamos assim. Se eu perdi, a culpa também pode ser minha. Tem algumas outras modalidades esportivas, né? Vou citar aqui um exemplo, de repente, um jogo de vôlei. A criança pode chegar em casa, ai, pai, eu perdi, mas eu joguei muito bem, mas aquele amigo, aquele outro teve umas oportunidades que acabou dando errado, mas eu joguei bem, e mesmo assim, né, o meu time como um todo perdeu. No xadrez, é muito individual. Se você perdeu, culpa sua, digamos assim, porque você não viu alguma coisa, você pode ter cometido algum erro. Dependendo da competição, você perde, porque realmente seu adversário foi superior. Mas nessa fase inicial que a gente está, no xadrez inicial, de iniciantes, que eles estão ali iniciando a vida enxadrística, normalmente eles cometem algum erro, né? E às vezes a gente fala, não foi ele que ganhou de você que perdeu para ele, porque você que acabou fazendo uma besteira no jogo, digamos assim. Então, essa questão aí de assegurar o caráter é bem interessante e é um benefício que o xadrez nos traz. Essa questão da revisão. É muito difícil as crianças revisar alguma coisa, né? Na minha sala de aula normal, do meu ensino regular, falar que tem que revisar um texto é a morte, praticamente. E no xadrez, a gente acaba fazendo isso automaticamente, né? Porque a gente tem essa análise da nossa partida depois, a gente vai fazer essa revisão dos lances, ver o que era melhor ter jogado, e principalmente nessa questão aí de revisar os lances, o que eu acho interessante fazer com as crianças é sempre estar perguntando o porquê que ela escolheu aquele lance. Porque às vezes a gente olha para o lance e fala, nossa, mas o que tem a ver fazer esse lance? A gente não conseguiu enxergar o que a criança queria com o lance. Então, fazer essa pergunta para a criança, na hora que está analisando uma partida, é muito importante. Ah, você fez esse lance, mas o que você queria com esse lance? Né? E às vezes eles dão uma resposta que você olha, você para pensar, nossa, parecia ter muita lógica isso para a criança, né? Esse tipo de pensamento. Então, no jogo de xadrez, fazer essa revisão com as crianças,
partir do que ela errou, do que ela acertou principalmente, eu acho que a gente tem que parar um pouquinho de só enfatizar os erros. Eu sei que é por meio dos erros que a gente aprende, claro, mas também elogiar o lance que eles conseguiram realizar, que deu certo, que foi bom. A gente não pode só achar lance ruim numa partida. Por mais que a criança perdeu, de repente ela fez alguma coisa interessante ali naquela partida. Então, vamos também exaltar esse lance no momento dessa revisão, tá? Claro que a questão aqui da concentração, que vocês também colocaram lá no slide, nas nossas nuvens da ideia, é importante, a criança vai aprender, né, a concentrar, a pensar qual que é a melhor jogada para fazer, e isso só vai vir se eu estiver atento, se eu estiver concentrado naquilo que eu estou pensando no momento. E um exemplo interessante aí dessa concentração, teve uma competição que a gente foi para Guarulhos para participar. Em Guarulhos, a gente ficou ali, tinha um aeroporto, avião que decola, que desce, que vai. Então, tem um certo barulho que é constante, né? E era muito interessante que, na hora de dormir, nossa, eu escutava todo e qualquer barulho, né? E isso me atrapalhava bastante. Agora, durante a minha partida de xadrez, olha, se tivesse um avião decolando ali do lado, eu não sei. Porque durante a partida, eu conseguia me concentrar de uma tal maneira que podia ter qualquer coisa acontecendo do meu lado. Eu não prestava mais atenção. Eu conseguia me desligar e passar a minha atenção apenas ao jogo de xadrez mesmo. Então, isso é muito interessante conversar com as crianças, né? Elas conseguirem abstrair o que está fora e que aquele momento eles precisam aí estar no jogo de xadrez, esquecer o que está ali para fora. E aí, pensando nisso, né, Robson, que você comentou da sua filha, que ela não gostava muito, eu também passei por isso, mas não era nem com relação ao meu pai assistir, mas no princípio, quando eu comecei a jogar, nossa, ia ficar alguém do lado da minha partida que já me dava tudo, né? Não era nem a questão de ser pai ou técnico, porque o primeiro pensamento que eu tinha é, nossa, se ele está aqui do lado observando a minha partida, eu devo estar fazendo alguma coisa errada, não é possível. Então, às vezes, esse pensamento passava muito pela minha cabeça no início. Depois eu consegui aí me concentrar nas partidas e passar por essa fase. Mas no início, era uma preocupação que eu tinha, assim, frequente. O que será que ele está vendo na minha partida, né? Qualquer pessoa que chegasse ali ao meu lado. Outro benefício, agilidade. À medida que o nível do jogo aumenta, e a complexidade do jogo em si, as decisões precisam ser melhores. E, às vezes, elas precisam ser tomadas com muita rapidez, principalmente na questão do tempo, né? Quando a gente joga partidas mais rápidas, o tempo é um fator ali que está do nosso lado, batendo ali a nossa porta, né? Você tem que decidir naquele momento. Então, eu costumo jogar bastante partidas rápidas, costumo deixar as crianças jogar partidas assim com pouco tempo para fazer esse treino de rapidez, para que eles consigam, em situações que eles tenham pouco tempo, tentar decidir o que é melhor. Às vezes, né, eles acham o pior lance, fazem e perdem, mas é uma maneira de treinar. Quando você tem pouco tempo, você treinar esse pensamento rápido, essa decisão, né, no momento que você está aí apurado no tempo. Então, eu acho bem interessante esse treino de agilidade com as crianças. Temos também como benefício a autorregulação. Então, de acordo com as condições daquele jogo, a criança vai traçando novos planos, né? De repente, eu planejei alguma coisa que não está dando certo naquele momento, eu tenho que mudar o meu plano, eu tenho que modificar alguma coisa, de repente eu estou sendo muito agressiva e o jogo não pede toda aquela agressividade naquele momento, eu tenho que recuar um pouco para eu ganhar um espaço depois. Então, tudo isso, ao longo do jogo, vai ensinando a criança a ter essa percepção, né?
e é importante, é muito importante para a criança. Acredito que, com relação às normas, o xadrez é um jogo que trabalha bastante com isso, né? Ela incorpora aí, principalmente, essas normas de conduta, o respeito próximo, é algo que eu acho bem interessante, como a gente já falou aí em aulas anteriores, essa questão ética que o xadrez propicia para as pessoas, e a responsabilidade na tomada de decisão, né? Eu acho que isso trabalha bastante no jogo de xadrez como um todo, essas normas, e é preciso para a nossa vida, a gente leva para tudo. E a questão do estudo, né, gente? Eu acho que o estudo em qualquer modalidade esportiva é o que leva a criança para o próximo nível, né? Ele consegue avançar no jogo, hora que ele consegue, às vezes, estudar um pouco mais, ter o domínio de alguma teoria, principalmente final de partida. Se você sabe jogar o final de partida, então você tem aí um passo muito importante que você já conquistou, né? Porque às vezes muitas crianças, se não consegue dar o famoso checkmate pastor, né? Se não consegue dar essa jogada, fazer esse lance, acaba perdendo a partida, porque não consegue finalizar uma partida. Então, o estudo é muito importante. E o xadrez, ele vai ensinando isso no decorrer, que se ele não estudar, se ele não tiver o conhecimento, vai ser difícil ele passar para um próximo nível. E aí ele pode acabar, né, ganhando essa autoconfiança e percebendo a importância do estudo. Isso é um benefício muito grande que ele leva para a vida como um todo, tá? A administração, olha que tema interessante, né, para a gente pensar. O que a administração tem a ver com tudo isso? Cada movimento no nosso tabuleiro vai ensinando a criança a administrar o tempo, né? E isso é muito importante, saber administrar alguma coisa, né, nos dias de hoje, tem sido, assim, uma ferramenta importantíssima. A gente ensina isso na escola? Nem sempre. Administrar o tempo é algo que, se você joga xadrez, você tem que saber, né? Se você ficar nervoso no final de partida, é sinal que você vai precisar de um pouquinho mais de tempo. Então, você não vai gastar tempo com coisas que você já poderia ter estudado. Então, essa administração que o xadrez propicia ajuda bastante a criança e é um benefício maravilhoso que ele leva para a vida. Temos aí a versatilidade. A prática do xadrez, ela requer muita versatilidade, né? Desde a abertura, nos primeiros lances que a gente tem, meio e final de jogo. A todo tempo, como eu coloquei, às vezes a gente precisa pensar em algumas mudanças, e mudanças rápidas, né? Então, você ter esse potencial de ser versátil, de ver a versatilidade das peças, onde elas vão ter uma ação maior, menor, é importante para o jogador. E para a nossa vida, então, nem se fala, né? E aí, gente, eu acho que eu estava até falando no início com o Geraldo sobre o Wilson da Silva, né? E eu trago essa tabela que ele publicou em um dos primeiros trabalhos dele, né? Que é o quadro comparativo das características do xadrez e as suas implicações educativas. E eu acho muito interessante esse quadro, eu acho que muitos de vocês já devem ter acesso a ele, ter visto, né? Mas aí eu trouxe aqui para vocês, que é quando a gente está jogando xadrez na educação. O que isso promove, né? Aí a gente tem ali, enquanto a criança fica quietinha, paradinha na cadeira, o que eu estou desenvolvendo isso na educação? Então, quando eu tenho uma criança, eu ensino ela que para jogar xadrez, a gente tem um posicionamento adequado na cadeira, você não fica aí a todo momento, levanta, senta, levanta, né? Você tem uma maneira de ficar. E aí, quando eu consigo fazer com que a criança entenda isso, ela vai ter o desenvolvimento do autocontrole que a gente precisa na educação. Não tem jeito,
né? Como que você vai ensinar uma criança, nos dias atuais, que é muito comum, hiperativa, que não para quieta. Nossa, a gente se desdobra para fazer isso. E, de repente, se a gente trabalhar com essa criança hiperativa, o jogo de xadrez, será que não vai ajudar esse autocontrole dela, né? Ela tentar ficar quietinha, tentar controlar, tentar ver alguma coisa que desafie a criança nesse sentido, que ela consiga achar um sentido para ela, né? De repente, o xadrez pode ser aí uma das respostas dessa criança, tá? Quando ela fornece um número de movimentos num tempo determinado. Então, vamos supor que a gente quer ali, eu quero mate em 3 lances, eu quero mate em 5 lances, né? Qual que é essa sequência? Quando a gente faz isso, a gente está trabalhando na criança essa hierarquia do problema, né? Como que eu vou resolver? O que que eu preciso fazer primeiro para chegar ali para resolver uma situação? Então, o xadrez, ao mesmo tempo, trabalha isso, esse aspecto super necessário na educação. Decidir aí, né, depois de uma análise, qual o lance, qual que é o movimento que eu vou fazer. E essa análise exaustiva que a gente fala, para a criança, às vezes, ela é multiplicada por 5, 6, né? Às vezes, o que a gente fica aí 1 minuto pensando e, né? Nossa, resolvi. Esse mesmo 1 minuto para a criança pode ser, assim, multiplicado por uns 20, né? Então, esse poder que ela passa a ganhar desenvolve a capacidade para o pensamento abrangente e profundo. Quando a gente encontra o lance, mas mesmo assim a gente procura um lance melhor. Tudo bem que muitas vezes eu penso num lance, procuro um lance melhor, volto no primeiro lance e erro tudo, né? Mas acontece. Então, assim, essa procura por um lance melhor é muito importante, porque trabalha na criança esse progresso que ela precisa ter, ela precisa se empenhar para fazer alguma coisa e sempre procurar algo melhor. Então, a gente acaba imbuindo isso na criança, tá? De uma posição que inicialmente está igual, porque a gente tem o mesmo número de peças que o nosso adversário, e a gente consegue aí direcionar para uma conclusão brilhante. Então, com certeza, trabalha a criatividade e a imaginação. Como ali de uma posição igualitária, eu vou conseguir sair disso e ganhar minha partida. Eu vou só ficar esperando meu adversário errar, por exemplo? Não, eu preciso pensar aí numa sequência de lances. E muitas vezes, para chegar nessa sequência de lance, eu vou desenvolver aí a criatividade e a imaginação. O resultado indica quem tem o melhor plano. Quando a gente conversa com a criança sobre isso, né, é aquela questão, você perdeu, mas você perdeu porque você errou ou porque a outra criança foi melhor nesse momento, né? De repente você joga de novo com ela e você tem uma partida com resultado diferente. Mas quando a gente trabalha isso, que a criança ganhou, porque naquele momento ela tinha um plano melhor, a gente consegue trabalhar o respeito que a gente tem que ter pelo outro. Que muitas vezes, dentro da escola, esse respeito aí tem sido muito difícil de alcançar, tá? Então, o xadrez também trabalha isso, e como eu falei para vocês, é um automático, né? Não é que eu vou falar assim, hoje eu vou trabalhar com o respeito. Não, o simples fato de eu estar jogando xadrez, de eu mostrar que a criança ganhou, e ele vai apertar a mão do mesmo jeito do seu adversário, ele vai cumprimentar, né? Teve um bom jogo, o resultado foi esse, mas eu cumprimento meu adversário. Então, com esse simples aperto de mão, eu estou ensinando respeito, né? Entre várias possibilidades. Eu tenho que escolher só uma, e não é como as outras modalidades que o técnico pode interferir ali e mudar todo o ritmo do jogo. Eu vou escolher aquela decisão por mim mesmo. Não vai ter ajuda, né? Então, isso cria na criança aquela autonomia.
eu sou capaz de fazer isso, né? Esse processo de tomar a decisão por si só é muito importante. Acaba com aquela insegurança que muitas crianças têm, né? Aquele momento que a criança só faz se o professor der aquele ok, né? Eu estou resolvendo um problema, uma conta de matemática, mas enquanto o professor não olha para mim e faz aquele sinal que está certo, eu não continuo. E o xadrez acaba trabalhando com isso, né? Ter essa autonomia de saber que, nossa, eu consigo, eu vou fazer, eu tomo a minha decisão e vou seguir em frente, tá? E, por fim, nós temos aí, um movimento deve ser consequência lógica do anterior. Então, isso é o mais difícil de trabalhar com as crianças, né? Porque tem muitas que são imediatistas. Ah, por que você jogou a peça aí? Ah, eu joguei, porque o lance era legal. Então, a gente precisa trabalhar com a criança que, eu jogo o cavalo, né, inicialmente, ali em F3, porque ou eu estou atacando o peão do meu adversário, ou eu vou defender alguma coisa. Então, por que eu jogo esse cavalo nessa casa? O que ele está fazendo? E se eu jogo esse cavalo nessa casa para fazer isso, eu tenho que seguir com esse plano, né? Não é cada hora eu jogo para cá, agora eu mudei de plano, eu vou voltar o cavalo para cá. Ah, não, acho que o cavalo ali estava bom, vou voltar o cavalo ali. Então, ensinar a criança a pensar, né? Qual que é a sequência lógica? O que eu quero com esse lance? E a partir do momento que eu escolhi o que eu quero, eu sigo com esse pensamento, né? Eu sigo para concluir o meu lance. E aí torna, né, a gente fazendo isso com a criança, ensinando a criança a agir dessa maneira, a gente tem a capacidade para o pensamento e execução lógica, autoconsciência, fluidez do raciocínio, que é usado não apenas em matemática, em todas as disciplinas, a gente tem o uso do raciocínio, né? Que é muito importante para a criança, tá? Então, esse quadro comparativo para a educação, eu gosto bastante dele, eu sempre que eu apresento projeto nas escolas, eu coloco esse quadro porque eu acho que ajuda bastante as pessoas entenderem a importância do jogo de xadrez, tá? Porque muitos que desconhecem o xadrez não conseguem enxergar essas características que o xadrez vai acabar contribuindo dentro da educação. E aí, gente, alguém quer falar alguma coisa antes de eu entrar nesse próximo tópico? Eu gostaria, professora. Aquele quadro do Wilson da Silva, depois ele evoluiu também ele separou algumas implicações aí em duas vertentes. Uma é sobre a questão do desenvolvimento de habilidades intelectuais e a outra postura de comportamento. Né? Isso é do próprio trabalho dele. Ele pegou algumas implicações e separou em dois blocos diferentes. Aqui, na verdade, nesse quadro, eu acho que eu incluiria mais uma atividade. Eu acho que ele perdeu isso de vista. Se a gente pensar que Piaget já dizia que o jogo ele é como se fosse o trabalho do adulto, a criança implica no jogo toda a personalidade dela, como o adulto implicaria no trabalho, a criança não gosta de perder. Então, eu acho que tem uma implicação... Não, de jeito nenhum. Então, tem uma implicação que é muito importante, que isso eu já observei muito nas crianças, e professores percebem também, na sala de aula, que não sabe nada sobre xadrez, mas sabe que a criança está fazendo xadrez, a questão da organização do processo cognitivo da criança. Quando a criança, quando você ensina que peça tocada, peça jogada, você diz para ela o seguinte: não toque antes de fazer uma análise. Então, ela tem que ter toda aquela percepção da situação, ela tem que procurar formas alternativas de resolver o problema, escolher uma, avaliar para depois tomar a decisão, se estiver certo. Se não estiver certo, ela vai voltar ao processo cognitivo lá no início. Percepção, análise de situação, procura de resposta, escolha de uma, avaliação novamente para depois tomar a decisão. Isso na organização do processo cognitivo da criança, isso é maravilhoso. Imagina uma criança. Muitas vezes ela leva 10 exercícios de matemática para casa. Eu quero fazer o exercício rápido. Você acha que ela passa todo o processo cognitivo ali até chegar ao final? Não, ela vai responder. Depois o professor ela vai fazer do jeito que ela viu ali de imediato.
Aí, quando o professor chega na sala de aula, que ela vai corrigir se está certo ou errado. Então, a avaliação de resultado, pelo menos, ela quebra no processo, na etapa do processo cognitivo. E no xadrez, quando ela aprende que peça tocada é peça jogada, que vai ter uma implicação na frente, ela começa a fazer toda essa avaliação dentro do processo cognitivo de forma organizada. Isso ajuda demais a criança. Sim, é um ponto bem interessante, né? E esse peça tocada, peça jogada no início é trágico para as crianças, não? Porque eles querem tocar em todas as peças possíveis, né? E eu brinco muito com eles e eles devem sentar em cima da mão. Sente em cima da mão, porque até você sair de cima da sua mão para fazer o lance demora, né? E eles falam, não, professora, vai doer. Eu falei assim, não, não vai. Fica sentadinho em cima da mão, porque até você sair, você já pensou melhor, você não vai tocar em peça errada, né? Você vai refletir. No caminho da sua mão chegar até o tabuleiro, você refletiu melhor. Então, realmente, é um posicionamento bem bacana, esse peça tocada e peça jogada, e é uma implicação super importante que eles levam para a vida, sim. Concordo com você, viu, Geraldo? Parece que o lance ele é toda uma construção, né? Tem várias tarefas que você precisa concluir para você executar o lance, né? A questão da observação do tabuleiro, ver se não tem nenhuma peça sem defesa, refletir sobre o alinhamento, a posição, né? Então, geralmente, eles gostam de fazer o lance de maneira rápida, né? Tentar como se quisesse fugir do tabuleiro, né? Quisesse aquilo lá ao mesmo tempo. Ele quer estar ali, mas não quer estar ali, né? Então, ele passa por cima desse processo, né? E você fazer esse processo de maneira repetitiva, assim, né? Não é muito fácil, né? Não é muito fácil, né? Tem um ditado que eu gosto de falar, por exemplo, um ditado até japonês também, falar que a água também escapa de mãos habilidosas, né? Que o erro tudo tá aí para todo mundo, né? Não quer dizer que você é menos inteligente. A gente tá ali no xadrez numa luta permanente contra o erro, né? A gente todo tempo a gente tenta combater o erro, né? Mas ele está lá, né? Se você eliminasse o erro do xadrez, não tinha mais partida, não tinha mais jogo, né? E Luciano, essa capacidade do senso cognitivo da criança implica no que a gente chama de inteligência geral, né? Na verdade, se a gente pegar, a grosso modo, o que é inteligência, a gente vai ter uma resposta da maioria das pessoas indicando que ser inteligente é a capacidade de tomar decisões, e quanto mais rápido e mais acertado, mais inteligente é o ser humano, é a pessoa que toma uma decisão. Então, essa organização do processo cognitivo leva a isso, né? Leva a tomar decisões certas e mais rápido. Então, essa organização desse processo é muito importante para a criança, porque ela aprende a avaliar resultado. Tem outras implicações também, né? Mas, principalmente, quando a gente está falando do processo cognitivo, a gente está pensando nessa capacidade de inteligência geral dela. Isso é importante, isso vai ajudar demais a aprender a ler, né? Aprender as 4 operações da matemática. Isso é muito importante. Por isso que eu acho que o Wilson perdeu de vista o Piaget no momento em que o Piaget falava sobre o jogo. Acho que deve... Sim. O que eu acho interessante também nessa questão que o Luciano colocou, né, é que se ele aprender a lidar com o tempo, ele também vai conseguir lidar com essa questão de não preciso resolver rápido esse problema agora, né? Eu acho que na medida que ele consegue trabalhar melhor o tempo dele, né, essa questão que ele coloca aqui, controlar o tempo, onde eu preciso pensar mais, onde eu preciso pensar menos, já resolve um pouquinho desse problema que o Luciano colocou para a gente, né? De jogar rápido, né? Eu acho que é um processo que eles vão passando, eles veem que jogar rápido nem sempre ganha, então vamos melhorar aqui. Eu sei jogar rápido a abertura, que eu já decorei todos os lances. Ótimo, a abertura joga rápido, que você já decorou. Agora, meio jogo, vamos pensar um pouquinho mais, que é aí que você tem a sua dificuldade maior. Então, é um processo que ele tem que ir construindo, que o aluno tem que ir percebendo onde ele precisa de mais tempo, né? Por assim dizer. O Robson quer falar alguma coisa? Deixa eu falar também um pouquinho, então. Deixa. O que eu acho interessante, assim, dessa questão dos benefícios do xadrez, é que quando a criança está praticando, essa prática ele leva para a vida.
A gente nota. Eu lembro que eu tinha uma aluna na escola que era terrível, ela quase que não ficava dentro de sala, né? O Geraldo deve lembrar dela, a Sayuri, menina que dava trabalho demais, sempre deu muito trabalho. E eu lembro de uma vez eu estar passando na porta e ela falou assim: não, consegui tirar uma nota boa em matemática, graças ao xadrez. Aí eu pensei assim, mas por que graças ao xadrez? Porque ela conseguiu ficar concentrada em algum momento da cadeira e ela fez. E ela não tinha esse poder. Então, assim, para mim, a magia mesmo, a mágica do xadrez está nisso. Em tudo que ele aprende, todos esses benefícios, ele transfere para o resto da vida dele. É isso que eu acredito no xadrez. Que todas as vertentes, principalmente benéficas, eles praticam. O Geraldo até comentou das alunas aí que foram para o Mundial, e aí eu vejo assim, hoje eu vejo uma fazendo medicina, eu vejo a outra fazendo biologia marinha, a outra fazendo nutrição, justamente por causa disso, porque elas conseguiram levar isso para a vida toda, sabe? Então isso aí para mim que é o bonito, o lindo, né, do xadrez. Sim. Bom, eu sou suspeita, né? Porque eu sou apaixonada pelo xadrez, então eu brinco que em qualquer lugar que eu estou, eu tenho que ensinar xadrez, porque é uma coisa que realmente eu acredito que vai ajudar na educação. Então, atualmente eu dou aula aqui numa escola em Rio Claro, que não era integral, mas esse ano ela passou a ter a legislação integral. Aí eu até brinquei com o coordenador, né? Eu falei assim, nossa, Bruno, eu acho que você precisa colocar que o xadrez tem que entrar na escola inteira, do primeiro até o 9º ano, porque a gente não tem, né? Eu trabalho com xadrez apenas no 1º ano e no 5º, e eu dou outras disciplinas, porque é dentro do meu currículo de pedagoga. Mas eu até brinquei com ele, eu falei assim, ó, você tem que colocar aí um parágrafo em algum cantinho que o xadrez tem que estar dentro de tudo. Em vez de eu trabalhar com as disciplinas que eu trabalho, eu fico só com a grade curricular do xadrez. Aí ele começou a dar risada, ele falou, não, Dani, a gente precisava fazer isso, que a escola iria ganhar muito mesmo, né? Porque agora já é uma escola de período integral. E aqui o diferencial é que a escola tem ensino fundamental 1 e 2. Então, assim, eu conseguiria pegar a criança desde o 1º ano até o 9º ano. Seria bem interessante, né? Mas é só um sonho, né? Porque aqui é tudo muito difícil. Primeiro, a começar que eu mesmo, com todo o conhecimento que eu tenho, oficialmente eu não posso dar aula de xadrez, porque eu não tenho aquele santo CREF, e aqui no estado de São Paulo, para você ministrar as aulas de xadrez, você precisa ter. Então, eu já não posso dar aula de xadrez na minha escola, ver se pode uma coisa dessa, mas enfim. Pois é, por isso que eu falo, eu não consigo pegar as disciplinas de xadrez. Então, às vezes eu penso, falei, nossa, acho que eu vou ter que fazer educação física só por causa do CREF. Sabe quando você fica naquele pensamento? Tendo doutorado, vou voltar para a graduação só por causa do CREF. Então, é uma briga terrível isso aqui. Mas, enfim, vamos seguindo. Quem sabe um dia a gente muda, né? Aí, pessoal, dentro aqui um pouquinho do que ensinar no xadrez, como ensinar, eu fiz algumas perguntas, né, na minha dissertação de mestrado, sobre a diferença das estratégias utilizadas para ensinar o xadrez. O competitivo ou só por diversão. Então, a maioria das pessoas colocaram que sim, que tinha diferença, né? 2 colocaram não, que alcançar a satisfação do atleta independe qual que é o objetivo aí do ensino. Deixando o atleta feliz, a estratégia não vai ser diferente, não. E uma pessoa não respondeu. Mas mesmo assim, né, eu perguntei sobre o objetivo do ensino de xadrez e também perguntei quais as estratégias eles usavam para as diferentes faixas etárias, né? Primeiro colocaram que não tinha diferença, mas por faixa etária apareceu uma ou outra. Aqui, o objetivo do ensinar o xadrez seria difundir o jogo de xadrez. Então, grande parte falou aí que difundir, trabalhar aspectos cognitivos e a socialização é o que estimulava ele como objetivo, por isso que ele queria
colocar aí o xadrez nos ambientes. Alguns colocaram aí a prática saudável para qualquer indivíduo, lição de vida. Isso eu acho muito interessante, né? Como a gente viu aí os benefícios, a gente realmente pode ver que o xadrez, ele trabalha em muitos aspectos e que realmente a gente pode transpor ele aí para a nossa vida, muitas coisas nos ajudam em geral, né? Então, essas foram as respostas aí que eu achei bem relevante. Aí, com relação às estratégias utilizadas para o ensino de xadrez, então a gente vê que tem aí algumas mudanças, né? Quando pensavam nas crianças de 6 a 10 anos, eles focavam mais em explicar só as regras, fundamentos do jogo e ensinar a pensar. Desenvolver o aspecto lúdico com aulas motivantes? Sim, até por causa da faixa etária, né? E alguns colocaram a metodologia que usava era começar pela história, regras, ensinar a gostar do jogo. E aí, lembra que eu ainda falei para vocês que quando eu fiz essa pesquisa, eu notei que eles não entendiam o que era metodologia. Porque dentro dessas respostas, né, que eu obtive, vocês acham que tem muito a ver com qual que é a metodologia que eles usam? Aí eles estão me falando sobre as aulas, mas metodologia em si, eu não consigo enxergar nessas respostas, né? Claro que muito pode ter a ver com a formação do público ao qual estava sendo entrevistados, né? Muitos não tinham a licenciatura, como eu comentei com vocês, então por isso que pode não ter o conhecimento de um método para ser utilizado, né? E quando aí colocou para crianças de 6 a 16 anos, eles colocaram, nesse momento eu só vou trabalhar com as pendências. Porém, se a gente pensar que um jogador iniciante, ele pode ter 6, pode ter 7, pode ter 16 anos. Então, eles não me respondiam com relação à metodologia utilizada, pensando na idade e se ia começar como iniciante ou não. Eles generalizavam toda a resposta. Pode olhar, ó, realmente mostrar como eram os torneios e se ater mais na necessidade do conhecimento teórico. A criança não podia estar começando a acabar de aprender a xadrez aí com 16 anos? Então, adianta eu mostrar a realidade do torneio nesse momento? Se ele não consegue nem jogar ainda? Então, assim, muitos não sabiam o que me responder nesse momento, tá? Aí eu trouxe de exemplo aqui só para a gente finalizar. E aí, quando eu coloquei maior de 17 anos, alguns não trabalham com essa faixa etária, até tudo bem, mas trabalhar a dificuldade do jogador, domínio de conceitos. Então, eles não se ativeram no fato de o que ensinar o jogo de xadrez não tem a ver com a idade, né? Tem mais a ver com o nível de aprendizado que ele tem naquele momento. É uma criança de 17 anos, mas será que ele já sabe jogar? Onde eu tenho que começar? Porque, a meu ver, né, as estratégias lúdicas, o que eu devo ensinar, independe da idade, né? Eu acho que a gente tem que pensar mais no nível de aprendizado e não tanto na idade, para a gente poder estipular se vai partir aí para ensinar mais a questão de meio jogo, focar mais aí, né? Vou focar no final de partida, que é o que ele precisa. Depende do nível de aprendizado que ele tem. Então, durante a minha pesquisa, eu notei que eles não sabiam aí o que era em si as metodologias de ensino. E aí, quando eu perguntei diretamente sobre as estratégias lúdicas, a maioria colocou várias estratégias lúdicas, né? Só aí umas lembranças diferenciadas, mas muitos falaram que só usavam estratégias lúdicas com peças de xadrez. Eles não evoluíam para alguma outra coisa. Como eu até falei para vocês, eu faço até jogo de batalha naval com as peças de xadrez, mas isso no papel, eu nem uso o tabuleiro em si, né? E é uma estratégia lúdica.
Então, muita gente só pensa na estratégia lúdica em partidas diferenciadas, com o jogo de xadrez mesmo. Não indo além, como aí até colocou, usando um desenho, uma massinha, brincadeiras diversas, né? Que a gente pode ter para poder aí jogar um jogo de xadrez. Inclusive, esse ano, com o 5º ano que eu estou trabalhando, eu trabalhei com eles essa questão de raciocínio com o jogo do Tetris. Eu acho que todo mundo, uma vez na vida, jogou aquele Tetris, né? Mas a gente joga de maneira diferenciada na escola, em que sentido? Também eu, na própria graduação, no próprio mestrado, a gente escreveu um livro sobre jogos eletrônicos jogados com o nosso corpo, né? Então, o que seria isso? Eu faço um tabuleiro grande de Tetris, e aí eu vou distribuindo as pecinhas, e eles têm que fazer as pecinhas, deitar no tabuleiro, em forma de L, T, I, as pecinhas do Tetris mesmo, e tentar eliminar o maior número de linhas, né? Só que eles são as peças nesse tabuleiro. E é muito interessante ver o raciocínio que as crianças têm, né? Porque, em princípio, eles esquecem que o objetivo é o número de linhas. Eles saem deitando de qualquer jeito lá e vai. E eu achei interessante, porque eu dividi lá os times na escola, e tinha um time que tinha crianças pequenininhas, né? Eles eram mais baixinhos. E outro time, as crianças eram altas. Só que aí, a hora que eu dava a pecinha, eu falava, olha, você tem que fazer um L, mas você só vai ocupar 3 casas desse tabuleiro. Você só pode deitar em 3 casas. Aí eles olhavam para o tamanho deles, eles pensavam, pai do céu, como que eu vou conseguir, né? E a estratégia era deles, eles que dividiram o time, né? Eles que se escolheram. Então, assim, já começou praticamente errado, eles iriam ter pego crianças tanto altas como baixas, né? Ter mesclado ali, para conseguir dividir as pecinhas em si. Então, aí já passou o raciocínio deles, né? E é muito interessante. Com o jogo de Tetris, eu vou trabalhando o raciocínio, né? A maneira de pensar. Então, a gente tem vários outros jogos que a gente pode usar para trabalhar aí com raciocínio, para trabalhar tempo, não apenas usando as peças de xadrez ali como foi sugerido, né? Então, eu acho interessante quando a gente usa aí as estratégias lúdicas, a gente abranger bastante essas estratégias, né? Bom, pessoal, hoje eu falei bastante até, né? Estava animada. E aí? Alguma pergunta da aula, alguma dúvida, alguma coisa para acrescentar também, né? Tem um joguinho que eu faço com eles, agora com os pequenos, né? Assim, que... Estão conseguindo me ouvir? Eu estou. Então, eu coloco o tabuleiro na mesa, né? E coloco as peças, né? Aí eu falo que eles vão montar a posição, só que eu coloco no quadro, coloco na TV o diagrama de ponta-cabeça, ou eu inverto, né? E tem que colocar e olhar a anotação, quem colocar mais rápido, né? E aí, ou então com alguns peões, ou eu vou colocando, mudando de ponta-cabeça. Na parte eles adoram fazer. E eles acham o máximo quando eles erram também. E vira bastante interessante esse joguinho também. Eles gostam. Tem um livro que eu tenho aqui em casa, chama Como Jogar Bem Xadrez. E nesse livro, ele tem vários probleminhas, vários testes para serem feitos com as crianças. E tem um que é nesse nível, monta algumas posições e aí eles pontuam até se errou esse peão, é 2 pontos, tem uma pontuação específica, né? Mas tem vários testes que é bem bacana. Eu já cheguei a fazer numa casa aberta que teve na escola, fazer alguns desses testes com as crianças, e eles realmente adoravam, né? Montar a posição era o que mais eles gostavam de fazer e ver o que erraram, né? Porque acho que o errar é mais interessante do que acertar as peças, né? Eles comentam mais. Professora, não sobre a aula, agora um pouquinho sobre a apresentação da próxima aula.
Você vai estipular um tempo assim para a gente já se programando? Então, olha, eu vou pegar aqui. Aqui eu coloquei, olha, passando aqui para vocês, quantos grupos eu tenho, né? Então, em princípio, eu tenho 6 grupos, mas aparentemente um vai ser 5, né? Porque os dois estão com o mesmo tema. Aí você falou que vai conversar com o Apolo. Com Isso. 5 grupos, então, se a gente estipular aí 20 minutos para cada um, dá tempo tranquilo de todos apresentarem nas 2 horas, tá? Então, em princípio, seria esses 20 minutos de apresentação. Acredito também, se extrapolar um pouquinho, se a conversa estiver boa, acho que ninguém tem tanto problema com o horário. A gente vai ficar até meia-noite, não, porque eu trabalho na manhã e toda quarta-feira de manhã eu trabalho, né? Isso. Mas eu acho assim, uns minutinhos que passar, eu acho que não vai ter tanto problema. Então, 20 minutos para cada apresentação, eu acho que dá tranquilo. Eu concordo. Então tá, nós vamos trabalhar mais ou menos com essa ideia. De 20 minutos é bom, né, gente? Sim. Professor, Ok. só uma dúvida também sobre o trabalho. É o seminário mais resenha de um artigo, é isso, né? São coisas diferentes. São O coisas seminário é a apresentação que vocês vão fazer na quinta-feira. E depois vocês vão entregar a resenha de um artigo que vocês vão escolher. E não pode ser o mesmo do seu seminário. Ah, sim, não pode ser o mesmo do meu seminário, mas pode ser do seminário do outro. Pode. Pode aproveitar a apresentação, né? Porque a ideia é até essa, você vai ver a apresentação, de repente, na apresentação, você, nossa, olha, aquele artigo também é legal, vou fazer a resenha daquele artigo, sem problema nenhum. Você só não pode fazer a resenha do seu próprio seminário, mas o seminário dos amigos, sem problema algum. Ah, entendi. Obrigado. Mais alguma dúvida? Sim, professora. Eu não consegui baixar o artigo que eu disse que gostaria de fazer o seminário. Quando eu clico nele, dá um erro na página e eu não consigo utilizar. Teve mais gente que teve esse problema? Quando eu fui olhar, tem uns que dá para ver e outros que não dá. Eu não sei se é o mesmo caso do Luiz Felipe. Tá, eu vou ver se está publicado, sei lá, se eu publiquei diferente. Porque eu deixei visualizado para todos. E se eu conseguir baixar para publicar para vocês, ele não tem nenhuma trava. Porque senão nem eu ia conseguir ter o arquivo, né? Para fazer um comentário sobre eu também tive dificuldade, por exemplo, em abrir os arquivos, né? Dava uma mensagem de erro, alguma coisa assim, mas você consegue baixar. Pelo menos eu consegui clicar em fazer download, aí deu certo. Mas realmente está dando esse probleminha aí. Acredito que mais gente está tendo esse problema, mas não sei se é algum, não sei exatamente, mas eu consegui ter acesso através da opção, né, de baixar no computador e aí só. O problema é que quando eu faço o download, aparece assim para mim, falha ao carregar documento PDF. Eu tento recarregar e fica nisso. Isso eu estou fazendo pelo download. Aconteceu a mesma coisa, mas eu tentei de novo outras vezes e aí deu certo, eu consegui, mas... Só insistir? Ou pedir para a professora mandar no grupo, né, o arquivo em PDF lá, não sei. Eu posso tentar mandar individual para vocês, porque eu realmente tenho, né? Todos os arquivos aqui. Até estou passando aqui para vocês. Porque como assim, eu entro, né? Se eu tento clicar aqui, ele abre para mim. Ó, não foi possível realizar, esse arquivo está vazio. Será que é isso? Exatamente essa mensagem que aparece. Eu estou até fuçando aqui. Acho que aí uma demonstração. Tá certo. Deve ser isso que aparece.
Falha ao carregar o documento. Se for possível, anexar o artigo pelo WhatsApp, pelo WhatsApp do grupo da turma. Tá. Eu vou dar uma olhada e eu mando os que vocês escolherem aí, ou eu posso mandar todos. Não sei se mandar todos não vai ficar carregado o grupo em si, mas eu posso enviar, porque eu tenho todos salvos no meu computador. E aí eu consigo enviar para vocês também, não tem problema nenhum. Se alguém mais tiver esse tipo de problema, é só mandar uma mensagem para mim que eu retorno o arquivo para vocês. Bom, pessoal, se não temos mais nenhuma dúvida, se tiver, pode falar, não tem problema. Ô, professora, mas, aproveitando aí dos arquivos, eu falei aquele procedimento que eu fiz, que eu consegui baixar, mas mesmo baixando no computador, quando você tenta abrir, aparece erro, falha em carregar o documento, alguma coisa assim. Eu acho que, na prática, eu acho que é melhor compartilhar esses arquivos no grupo, talvez seria uma opção. E a gente tentar ver se funciona, porque pelo Drive está dando esse problema aí. Eu acredito que está acontecendo com mais gente. Eu não sei se de repente, a hora que eu coloquei no Drive, ele não carregou completamente e eu fechei. Inclusive, quando apareceu a mensagem, eu achei que tivesse carregado, que estava tudo certo. Inclusive, essa dificuldade aí, assim, pelo menos para mim, né, não consegui ler nenhum dos arquivos por conta disso também. Eu tento e aí não abre, eu não consegui fazer leitura de nenhum ainda. Então, até estou preocupado com o prazo, né, que a gente tem aí. Eu vou fazer o seguinte, amanhã de manhã, porque agora, daqui a pouco eu já estou dormindo, senão eu não acordo 6 horas. Mas amanhã de manhã eu tenho 2 aulas que eu tenho HTPI na escola, logo às 8 horas da manhã, aí já na escola eu já corrijo isso. Eu já tento baixar todos de novo e já mando para o grupo do WhatsApp. Tá ótimo. Obrigado. Tá bom? Para resolver esse problema. Vou dar boa noite também para todo mundo e vou já ir me despedindo da reunião de hoje. Foi excelente, tá, professora? Bem aproveitado. E dar um abraço para os colegas aí também, a Hilda que voltou também. Tá um prazer de rever vocês. Ô, gente, boa noite a todo mundo. Boa noite. Boa noite. Professora. Oi. Como eu perdi algumas aulas, eu escolhi o artigo, mas eu quero que a senhora podia me explicar. Que eu ainda não consegui assistir, que eu tenho aqui um sapequinha, e aí é bem puxado. Aí quando eu penso em estudar, eu já estou cansada. Não, na verdade, o que eu pedi para fazer do artigo, não, do seminário, é você explicar sobre a introdução, o objetivo daquele artigo, o porquê que fez, os resultados, você vai falar sobre os resultados, e aí você vai ver a conclusão do artigo. Você concorda com aquela conclusão? Ou você não concorda com aquela conclusão? De repente você fala assim, nossa, ele tinha esse objetivo, ele trouxe esses resultados, mas na minha opinião não tem nada a ver. Né? De repente é a sua opinião. Então, é você falar sobre o artigo, apresentar o artigo, qual é o objetivo, né? Qual foi o resultado, e aí você opinar, você se posicionar em relação ao que você leu. Aí a apresentação é livre, né? Pode fazer um slide, pode fazer um mapa mental. Sim, do jeito que você achar mais fácil. Eu, por exemplo, muitas vezes colocava só tópicos, porque eu acho mais fácil eu lembrar tópicos. Mas é muito particular, cada um sabe o que lembra, né? Não tem como falar, não, tem que ser tudo. Com certeza não. Tá? Aí eu vi que a senhora pediu em grupo, mas eu tô sozinha, não tem nada não.
Eu pedi para fazer em grupo, na verdade, assim, eu até falei, eu tinha conversado até o Mário, que também falou que preferia fazer sozinho. Eu pedi para fazer em grupo para a gente ter essa vivência do grupo. Mas se não tiver jeito, tudo bem, apresenta sozinho, né? Não tem tá problema. certo. Aí Tá, o eu outro conversei. trabalho é a resenha. Sim. Certo, tá certo. Tá certo. Tá? Irei fazer. Não, é tranquilo. Tá bom. Até a resenha eu vou deixar para vocês entregarem até o meio de abril, mais ou menos, né? Para eu fechar as Certo. notas depois. Tá A bom. gente finaliza no começo de abril e aí eu dou um tempo a mais para vocês entregarem a resenha. Tá certo. Obrigadão. Tá bom? E também lhe agradecer, né? Porque eu assisti a primeira aula, estou assistindo essa agora, mas eu vou assistir a segunda e a terceira, e eu já aprendi muito. Adorei aquele quadro com as 84 brincadeiras. Passei adiante e queria que todo mundo visse também e respondesse. Não, é legal. Eu gosto bastante daquele quadro. Depois, né, que todo mundo me respondeu, eu vou pôr a resposta de todas as brincadeiras. Eu não vou pôr antes, senão vocês vão olhar antes lá e não vai pensar em nada. Mas depois eu coloco para vocês. Tá certo. Por uma boa noite. Para você também. Então, vamos encerrando.